que um ilícito de fato está ocorrendo, né? Até os próprios termos utilizados pela lei, quando ele vai falar na obrigação do ente a comunicar uma transação, ele fala de poderiam constituir indícios do cometimento de ilícitos. Então, você está falando de uma potencialidade de ter algo estranho ali. E aí é que nasce a inteligência. Por quê? A inteligência ela precisa dar um sinal, né, um conhecimento, transferir um conhecimento para alguém que vai tomar uma decisão. E aí esse conhecimento vai dar a oportunidade, então, para as autoridades competentes pelas investigações de lavagem de dinheiro, de pensarem, não, aqui pode ter algo estranho, eu vou iniciar uma investigação, ou não, por enquanto, ou eu faz algumas diligências e verifica, não, essas operações que tinham uma aparente suspeição são perfeitamente legítimas e não tem nenhum problema e uma investigação não vai ser iniciada. Então, quando você está falando de inteligência financeira, isso é muito importante quando a gente está falando da cooperação internacional, inclusive, é que não há ali, não é uma denúncia crime, ninguém está chegando e dizendo que um crime aconteceu. Na verdade, você está só dando dados ou informações sobre operações que têm algumas características que fogem da normalidade. Mas o setor econômico ele não é capaz de determinar, né? Ele não tem as ferramentas e nem os poderes necessários para determinar que um ilícito está ocorrendo. Então, ele só está alertando, ele está dando um alerta de que, olha, tem uma pessoa física ou jurídica que está movimentando ou está fazendo transações que não são esperadas para aquele perfil, né? E a mesma coisa a unidade de inteligência financeira. Então, ela vai processar aquela informação com uma série de outras informações que estão disponíveis nas bases de dados, inclusive de outras comunicações, e vai verificar se de fato permanece aquela suspeição. Mas a unidade de inteligência financeira tampouco tem poderes de investigação, né? Então, a unidade de inteligência financeira ela tem somente uma capacidade de cruzamento de dados e de informações que, a partir daqueles dados, ela vai construir um conhecimento que vai ser disseminado para as autoridades competentes, tá? E aí, nesse ponto, é importante ressaltar que a inteligência ela não é a prova em si, né? Porque quando ela é uma informação indireta, então é um banco, por exemplo, que está comunicando uma transação que ele entendeu que poderia estar servindo a uma lavagem de dinheiro. Só que essa comunicação, ela não é um extrato bancário, ele só está contando uma história. Então, é alguém contando uma história para um terceiro. E quando a UIF transfere essa informação, então ela está dando uma vantagem do conhecimento para a autoridade que vai iniciar a investigação. E vai alertar, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo com tal pessoa, presta atenção, vamos, verifique e, se for o caso, inicie uma investigação. A prova em si vai estar mais à frente quando for obtida a quebra de sigilo, quando vier os extratos bancários, por exemplo, com aquela transação confirmada no extrato bancário, né? E aí, daí, porque há algumas interpretações que, na minha opinião pessoal, estão equivocadas, de aplicação do conceito de cadeia de custódia para as informações de inteligência financeira, porque a cadeia de custódia é em relação à prova, né? Ali não há um réu, não há uma defesa, a pessoa não está sendo acusada de nada, simplesmente é uma informação sobre aquela pessoa de que ela está transacionando de forma não esperada, não usual para o que é esperado para o perfil dela, né? Quando a gente está falando especificamente sobre a cooperação internacional, então, as unidades de inteligência financeira, né, como o crime de lavagem de dinheiro ele tem esse aspecto transnacional, então, o ilícito antecedente pode estar sendo cometido num país, o dinheiro sendo transferido para outro, e em todos os processos dão uma volta no mundo, você tem esse componente internacional, então é muito importante que essas transações, elas sejam essas suspeições sejam compartilhadas entre as unidades de inteligência financeira, né? E existem algumas formas de você compartilhar entre unidades de inteligência financeira essas informações. Primeiro, é a partir de pedidos. Então, uma investigação no Brasil, por exemplo, chega a uma informação de que
num caso de corrupção, por exemplo, uma grande empresa teria pagado propina e a informação, por exemplo, num acordo de delação premiada, de que teria sido pago numa conta de uma offshore constituída no exterior. Só que a gente não tem acesso a todas as bases de dados que existem no exterior. Então, é muito importante saber quem que é, por exemplo, o beneficiário final daquela conta, aquela offshore, para ver se tem alguma ligação com as pessoas que estão sendo investigadas, etc. Ou a existência, né, de bens daquela pessoa naquele país. Então, quando alguém está investigando no Brasil, ele pode pedir que o COAF, né, faça um pedido de intercâmbio a uma unidade de inteligência no exterior. Mas é muito importante que não é um pedido assim aleatório, abstrato, né? Então, não COAF, pergunte todas as UIFs do mundo se o meu investigado tem um bem, ou tem uma conta, ou tem um offshore. Precisa ter uma ligação muito clara dentro da investigação com aquele país e indícios de ligação daquela situação, daquelas transações com a investigação. Então, ao se fazer um pedido de cooperação via rede de Egmont, é muito importante, então, ter uma descrição dessa investigação e de uma ligação com o país, né, em qual está sendo solicitado o pedido de intercâmbio. Então, uma das primeiras coisas que surgem é que a gente recebe o tipo de pedido, por exemplo, eu já recebi um pedido judicial de COAF, pergunte a todos os países do mundo, no prazo de 30 dias, se tem algum bem no nome de fulano, né, de tal, para responder. A primeira coisa é que não tem a possibilidade da gente fazer um pedido genérico, não será respondido, né? Em segundo lugar, a gente não pode impor um prazo à unidade de inteligência, né? Existem prazos mínimos esperados, etc., mas como numa cooperação jurídica internacional também são jurisdições soberanas, então cada um vai trabalhar no tempo e na possibilidade. Outra coisa é a questão do princípio da especialidade. Então, como eu já tinha falado, no caso da inteligência financeira, é uma informação que ela não é uma prova, né? É só um alerta. Então, na maioria dos casos, existe uma restrição ao uso daquela informação que é trocada internacionalmente. E, normalmente, é só para fins de inteligência, que é justamente você receber aquela informação, passar para uma autoridade competente, mas para aquela autoridade competente desenvolva as técnicas de investigação e depois peça e consiga aquela informação pelos meios formais. Então, você recebe uma antecipação daquela informação, existe essa conta, os beneficiários finais são tais, mas para que você possa utilizar aquela informação num processo criminal, você precisa solicitar aquela informação pelos mecanismos formais da cooperação jurídica. Então, via autoridade central, utilizando um tratado, né, de cooperação internacional, seja ele multilateral ou bilateral. Isso é uma questão importante nos pedidos enviados. Mas uma segunda forma de cooperação é a informação espontânea. Então, todas essas grandes operações, né, tanto no Brasil como em qualquer outro lugar, elas têm um monitoramento no exterior. Então, existe um monitoramento dos bancos em relação a pessoas investigadas, porque eles não querem ter o risco de serem associados com operações de lavagem de dinheiro. Então, é muito comum, extremamente comum, de que em algum momento, por exemplo, numa ferramenta de monitoramento de mídia, se verifique que uma pessoa, por exemplo, uma offshore no exterior, tem como beneficiário final, por exemplo, 4 menores. Esses 4 menores, quando eles vão avaliar, eles têm um pai que é uma pessoa exposta politicamente e que foi citado numa mídia por ter recebido propina de uma empreiteira, por exemplo. E eles percebem que essa conta dessa offshore, cujos beneficiários finais são esses 4 menores, ele recebeu uma transferência internacional, por exemplo, vinda dos Estados Unidos ou do Reino Unido,
para essa conta dessa offshore, que foi criada, por exemplo, em Liechtenstein, mas mantém uma conta na Suíça, recebeu uma transferência a título de pagamento de consultoria. Mas o banco no exterior ele vai verificar e falar assim, olha, tem alguma coisa estranha, porque são menores, como é que eles estão prestando uma consultoria via um offshore, eles não têm nem residência no exterior para uma grande empresa. Então, há uma suspeição. O banco ele pode falar com certeza que é algo criminoso? Não, eles podem ter, de fato, prestado uma consultoria, de repente são alguns gênios da engenharia, enfim. Mas ele tem razões fundadas de suspeitar que aquela transação pode estar aí servindo para uma lavagem de dinheiro. Então, nesse caso, ele comunica para a unidade de inteligência financeira da jurisdição em que ele está sediado. Nesse caso, vamos dizer, se fosse uma conta mantida na Suíça, para a unidade de inteligência financeira na Suíça. E aí a Suíça ela pode mandar espontaneamente essa informação para o Brasil, para o COAF. E aí o COAF, ao receber essa informação, ele vai disseminar para as autoridades que estão investigando aquele PEP, que é pai daqueles menores que são os beneficiários finais daquela offshore. Problemas que surgem, né, dessa cooperação. Quando você limita a essa utilização da informação, né, para fins de inteligência, você, no máximo que você pode fazer com ela é pedir uma cooperação jurídica, né, para obter aquela informação formalmente. Se você já tem uma investigação já instituída, como é o caso, né, então você já tem uma investigação, aquele PEP já é investigado, etc., você tem fundamentos para fazer aquele pedido de cooperação. Porque nem sempre a gente tem a informação de onde está o dinheiro desviado, né? Então, essa informação é muito útil na hora que chega no Brasil para você poder localizar e recuperar esses ativos. Então, vai ser feito um pedido de cooperação jurídica para o país, já indicando as contas, as informações, e aquela informação vai vir na forma formal e aquilo pode, sim, aí ser utilizado num procedimento judicial. A informação que veio do exterior via cooperação de UIFs não pode ser integrada no processo judicial pelo princípio da especialidade. Só que aí, em alguns casos, a cooperação jurídica, a gente já verificou alguns casos em que foi necessário um pedido judicial e uma decisão judicial para que essa cooperação seja iniciada. E aí você entra num dilema, porque eu não posso utilizar aquela informação. Então, como é que eu vou conseguir essa decisão judicial para iniciar o MLA, né, o pedido de cooperação jurídica, para obter aquela informação de meio formal, que aí sim eu posso utilizar como prova no processo. Então, já é um primeiro problema. E se eu não tenho uma investigação instaurada, né? Como é que eu posso iniciar essa investigação? Porque essa informação é utilizada para inteligência e no momento em que eu colocar ela no inquérito, esse inquérito pode ser inicialmente sigiloso, mas se virar né, uma ação penal, aquela informação ela vai ser juntada num processo formal. E aí, eu posso usar essa informação ou não? Né? Então, ao meu ver, a gente ainda precisa de uma discussão jurídica sobre a natureza dessas informações. Eu acho que ainda gera muita dúvida. Há uma grande incompreensão inicial sobre o que é uma informação de inteligência financeira. Primeiro, todo mundo tem que entender o que é essa informação e a importância de que essa informação ela tenha um tratamento adequado e definir qual seria esse tratamento, né, respeitando os princípios da cooperação internacional, mas que, ao mesmo tempo, consiga dar utilidade para aquela informação. Porque também não adianta a gente receber essa informação do exterior, cujos indícios, por exemplo, são muito fortes de que há um procedimento de lavagem de dinheiro e simplesmente segurar, olha, porque a unidade de inteligência financeira, né, ela está impedida daquela informação trocada com outra unidade
de ser utilizada em um procedimento formal, então eu não posso fazer nada com ela. Então eu vou guardar para mim, eu vou guardar aquela informação e você